Técnico Crespo errou na escalação do São Paulo contra a LDU? É isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber a sua opinião. Me diz aqui nos comentários o que você achou da escalação do São Paulo contra a LDU nas quartas de final da Libertadores? Me diz aqui nos comentários, aproveita também, já deixa aquele like, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Bom, galera, vamos lá então dar uma analisada aí em como o técnico Hernan Crespo escalou a equipe do São Paulo para esse jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores diante da LDU lá em Quito, no Equador, em que o São Paulo saiu derrotado por 2-0. Tem muitos torcedores que estão aí se manifestando na internet dizendo que o Crespo errou na escalação do time. E é isso então que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Bom, antes de começar eu já quero deixar bem claro aqui o meu posicionamento com relação a esse assunto. Ao meu ver, o técnico Crespo não errou na escalação. Isso porque tem muitos fatores a serem considerados para escalação de uma equipe que vai jogar em um campo onde não está adaptado às condições daquela localidade. Eu estou me referindo à questão da altitude. A gente não pode aí escalar qualquer jogador para disputar um jogo em que eles não estão adaptados, não estão acostumados a jogar na altitude. Paralelo a isso, o técnico precisa pensar também nas peças de recomposição para o segundo tempo. Porque um jogo em um estádio onde a altitude é um dos agravantes, é importante que se tenha peças de recomposição para manter o time aí ativo no segundo tempo. Porque se não tiver peças ali para recompor, o time cai de produção no segundo tempo e aí arrebenta com a equipe. Então eu acho que esse foi um dos fatores também considerados pelo Crespo na escalação. Mas afinal, como que o São Paulo veio para esse confronto? Para esse jogo, o Crespo ele utilizou aí o esquema tático 3-5-2 com 3 volantes. Eu acredito que, ao meu ver, foi sim uma boa opção. Ele começou jogando ali com Rigoni e Bobadilla, foram as opções dele. E depois, no segundo tempo, foi aí feita algumas alterações na equipe. Tem muitos torcedores que consideram, inclusive, que o Crespo demorou para fazer as substituições. Primeiro, o Cédric Soares, ele deixou a equipe aí após o primeiro tempo, né? Segundo o que foi divulgado, por problemas estomacais. Depois disso, o técnico Hernan Crespo, após os 20 minutos do segundo tempo, ele decidiu aí fazer as suas primeiras, né, substituições realmente. Acabou tirando aí o Rigoni e o Bobadilla e colocou o Ferreirinha e o Rodriguinho. O Ferreirinha entrou bem, teve chances de gol, infelizmente não conseguiu balançar as redes, mas trouxe ali uma movimentação interessante pelo lado esquerdo ali do campo, né? Indo sempre em profundidade, avançando até a pequena área, fazendo boas finalizações. Então o Ferreirinha, nesse lado do campo, ele movimentou bem, deu trabalho ali para o sistema defensivo da LDU e foi uma peça importante aí, acredito eu, para dar um up aí na equipe no segundo tempo. Acredito que o São Paulo se manteve competitivo no segundo tempo apenas por conta dessas substituições, porque é que nem eu acabei de dizer aqui, segundo tempo o fôlego já é outro, num estádio em que a altitude é um dos agravantes. Então eu acho que o Ferreirinha foi uma boa troca aí feita pelo Hernan Crespo. Tem muitos torcedores que questionam, né? Mas por que o Crespo já não iniciou o jogo com o Ferreirinha? Gente, a gente precisa analisar todos esses fatores. Um jogo na altitude. Precisamos ter peças de recomposição. E o Ferreirinha entrando no segundo tempo com gás, ele dá uma movimentação surpreendente ali. E uma das táticas, né, acredito eu, do Crespo foi essa. Colocar o Ferreirinha com gás no segundo tempo para poder desequilibrar a equipe equatoriana, até porque no segundo tempo os jogadores já também estariam desgastados. Então acredito que esse foi o pensamento aí do Crespo ao colocar o Ferreirinha aí no segundo tempo. A outra substituição foi colocar o menino Rodriguinho, né? Esse daí também é outro jogador que vem pedindo passagem, né, na equipe de São Paulo. É um moleque que subiu da base,
é jovem, tem muito que amadurecer ainda no futebol, mas as características de jogo do Rodriguinho, acredito também que foi uma outra tática importante utilizada pelo Crespo. O Crespo resolveu colocar o Rodriguinho no segundo tempo, o Rodriguinho também entrou bem, jogou bem, dá uma movimentação ali interessante no meio-campo, e com certeza a entrada dele e do Ferreirinha, ao meu ver, também foram pontos positivos. Acredito que talvez o Crespo poderia sim ter feito essas substituições anteriormente, um pouquinho mais ali no início do segundo tempo. Mas acredito aí que até os 20 minutos do segundo tempo, aí um pouquinho mais dos 20 minutos, acredito que foi um tempo suficiente aí que deu para os caras entrar e dar sua parcela de contribuição. Então, assim, ao meu ver, analisando aí o esquema tático que o Crespo trouxe em campo aí nesse 3-5-2 com 3 volantes, eu acredito que ele montou bem o esquema tático. Eu acredito que a entrada do Ferreirinho e do Rodriguinho, como eu já disse, trouxe aí um gás a mais no segundo tempo para a equipe do São Paulo. Então, ao meu ver, eu acredito que o Crespo não errou. Eu discordo aí de parte aí dos torcedores do São Paulo que estão pesando aí na conta do Crespo. Pelo contrário, o Crespo, ele armou um bom time. Inclusive, o São Paulo ele foi superior à LDU durante toda a partida. Eu não tô falando isso porque eu sou torcedor do São Paulo. Sem clubismo aqui. O São Paulo foi superior e ponto. É só quem assistiu o jogo vai saber falar isso. Porque ficou evidente durante toda a partida. Além dos 2 gols que o Rafael sofreu, quais foram aí os lances de perigo que o Rafael sofreu? Sofreu depois ali, quando estava 2-0, sofreu mais um lance perigoso ali, em que o Arboleda entregou a rapadura ali. E aí o goleiro Rafael conseguiu defender, porque senão o resultado seria ainda mais desastroso, né? Sair de Quito com um 3-0 nas costas. Então, assim, tirando esse lance aí em que o Arboleda errou e os 2 gols, a LDU não ameaçou o goleiro Rafael em nenhum outro momento. Por outro lado, o São Paulo atacou muito mais, criou muito mais chances, levou muito mais perigo ao gol da LDU. Só que pecou na última bola, pecou na finalização. Não conseguiu aí acertar esse último passe para marcar gols. Então por isso que saiu derrotado por 2-0. Então assim, eu acho totalmente equivocado colocar aqui a derrota na conta do Crespo. Eu coloco mais a derrota do São Paulo em cima dos erros individuais dos jogadores. Porque se o São Paulo tivesse feito um jogo apático, um jogo abaixo do esperado, que não tivesse finalizado, que não tivesse criado oportunidades de gols, que tivesse sofrido o tempo inteiro aí ameaças de ter tomado mais gol, aí sim eu iria falar assim, não, São Paulo não jogou bem, mereceu a derrota. Mas jogou bem, jogou muito bem por sinal, não foi um time apático, brigou ali os 90 minutos, só que o que pecou foi na última bola, na finalização. O Luciano perdeu uns gols ali, que não dá pra perder aqueles gols num jogo decisivo, numas quartas de final da Libertadores. Não pode acontecer isso, é inadmissível o Luciano perder esses gols. O Ferreirinha também teve boas oportunidades, só que também não conseguiu converter em gol. Só que ainda o Ferreirinha vamos falar que não foi assim situações tão claras de gol, óbvio, né? Poderia ter marcado sim. Mas os gols que o Luciano perdeu 2 bolas ali na frente, que, meu irmão, tem que pôr pra dentro. Tem que pôr pra dentro, daqui pra frente. Fase eliminatória. Mata-mata da Libertadores, meu irmão, não tem time bobo não. Sobrou na frente, tem que fazer. E foi isso que a LDU fez. Aos 14 minutos ali do primeiro tempo, conseguiu alçar uma bola na área do São Paulo lá, atrás, nas costas dos zagueiros, meteu 1-0. No segundo tempo, uma bobeada ali do São Paulo na boca da área, aproveitou a oportunidade e fez o gol. Já o São Paulo não aproveitou as oportunidades. Então eu acho totalmente equivocado colocar essa derrota na conta do Crespo. Pelo contrário, a torcida do São Paulo precisa apoiar o Crespo e dar o respaldo que ele precisa para dar continuidade a esse trabalho de resgate que ele vem desenvolvendo no São Paulo. Quando ele chegou, ele pegou o São Paulo quase na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já levou o São Paulo lá em cima, estamos entre os 10 colocados, podendo aí já disputar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Além disso, deu moral para o São Paulo na Libertadores.
Classificou ali nas oitavas, chegamos às quartas jogando bem. Perdemos o primeiro jogo, mas a decisão é decidida aí em 2 jogos. Temos mais 90 minutos pela frente, na nossa casa, ao lado do nosso torcedor. Eu tenho certeza que o São Paulo tem total chances, sim, de reverter esses 2-0 no Morumbis. É como o Crespo falou no final do jogo, vai ser difícil, vai ser pegado, mas se o São Paulo conseguir reverter esse placar, vai ser um resultado histórico. E o São Paulo, mais do que nunca, precisa do apoio do torcedor. O torcedor São Paulo precisa apoiar o técnico, precisa apoiar esse elenco. Sobretudo nesse jogo de volta no Morumbi, precisamos encher nossa casa, apoiar os 90 minutos. Enquanto isso, o Crespo precisa acertar aí esse último passe. Porque se conseguir acertar esse último passe e manter o ritmo de jogo que manteve no jogo de ida, tenho certeza, meu irmão, que a gente saca a classificação. Então, é inadmissível colocar a culpa no Crespo. Pelo contrário, temos que apoiá-lo e dar aí o respaldo necessário para que ele possa nos ajudar a levar o São Paulo até as semifinais da Libertadores. Bom, galera, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Logo mais eu volto com novidades sobre o São Paulo. Então, até a próxima resenha. Um grande abraço e vamos São Paulo!